Quando mergulhamos mais fundo no universo dos mangás, indo além das obras populares e de grande sucesso, e explorando outros títulos mais desconhecidos, podemos acabar encontrando obras que nos agradam de forma inesperada. Nesse vídeo vou falar de Bokuto-Gao, um mangá de comédia romântica que acabou sendo marcante para mim, com coisas que vão além de sua história. Vou primeiramente fazer minha análise sobre o mangá e depois falar como foi minha relação pessoal com ele, e como um destino trágico fez dele um mangá sem final. Eu sou Takao Enrai, e continue aqui comigo para saber mais sobre essa obra e como ela me impactou para além de sua história. Bokuto-Gao é um mangá shonen de comédia romântica escrito por Shino. Ele começou a ser publicado em dezembro de 2022, na editora Dengeki Daioh, que já publicou outras obras conhecidas, como Gurren Lagann, Toradora e Shakugan no Shana. A história do mangá começa nos contando sobre a vida de Kanakura Sora, um jovem de 15 anos, pobre e que conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola de alto nível para ingressar no ensino médio. Sora deseja mudar de vida e futuramente cursar uma faculdade. Só que um problema inesperado acaba surgindo para ameaçar seus planos. Agiotas aparecem em sua casa para cobrar uma dívida de seus pais, que viviam de forma inconsequente. Como ele não tinha dinheiro, os agiotas decidiram levá-lo para forçá-lo a pagar através de trabalhos pouco honrosos. Quando ele começa a pensar que todo o esforço para conseguir seus sonhos iria se perder, acontece outra reviravolta que muda completamente seu destino. Uma linda mulher acaba aparecendo antes que os agiotas o levassem. Ela oferece a eles uma maleta cheia de dinheiro para quitar toda a dívida de Sora, salvando ele de um destino cruel. Eles conversam um pouco e Sora começa a ter um pouco de desconfiança da mulher. Será que posso estar caindo em outro golpe? É o que ele pensa. Ele promete devolver todo o dinheiro que ela gastou, porém, ela o relembra que ele não tem condições financeiras para isso, e cobra a dívida de forma inusitada, propondo que ele se case com ela. E essa é a premissa apresentada no primeiro capítulo do mangá. Como você pode ver nas cenas que mostrei da premissa do primeiro capítulo, o mangá possui um pouco de ecchi, o que pode desagradar alguns. A publicação da obra era mensal e a arte era muito boa. Não chega a ser um nível tão alto quanto o de outros autores com a mesma periodicidade, mas dá para entender que esse ritmo beneficia a proposta visual que a obra tem. O mangá não faz nada que revolucione o gênero, mas mesmo a história tendo seus clichês, podemos ver o DNA do autor trazendo algumas coisas um pouco diferentes. É um mangá que pode proporcionar uma leitura bem divertida para quem gosta da proposta que ele traz. E embora essa obra possa ser considerada como mediana, eu tive uma experiência bastante única com ela, mas vou deixar para falar disso mais adiante. Em grande parte da história, o foco de personagens está voltado para Sora, que é o protagonista, e para a garota que paga a dívida dele, querendo ser sua esposa, que descobrimos no final do capítulo 2, que se chama Momose Luna. Sora é o típico protagonista genérico de comédia romântica. Ele não tem uma postura admirável, é excessivamente tímido e demonstra aquele típico comportamento de fragilidade quando a Luna faz qualquer interação com ele de forma muito próxima. Sabendo disso, você já deve pensar: ah, mais uma história de um protagonista com aura de perdedor. Por que eu iria querer ler algo assim? Mas preciso dizer que Sora não é o pilar central desse mangá. E já vou dizer qual personagem que pode realmente te levar a se interessar em acompanhar a história. Claramente, esse protagonista serve apenas para que o público-alvo consiga se projetar nele e viver uma fantasia romântica através dessa história. Então, falando sobre o que realmente importa, e que é o coração desse mangá, vamos falar sobre Momose Luna, a encantadora waifu que sustenta essa obra, que foi o motivo de eu desejar acompanhá-la. Meu interesse inicial foi despertado ao ver a capa do volume 1 do mangá, onde Luna é o chamariz. Olhando para a capa não tem nem muito o que explicar, não é mesmo? Luna tem uma combinação de cores que tem estado muito em alta ultimamente, e é essa combinação de cabelos brancos e olhos azuis. Mas algo que acho esteticamente interessante são os cílios serem também brancos. Sua franja cobrindo um dos olhos também dá um grau de doçura.
já que esse tipo de visual é comumente mais usado em personagens que têm algum grau de timidez e introversão. Essa combinação dá a ela um certo ar de pureza. Já as roupas dela são mais ousadas e provocantes, o que contrasta com suas características mais puras. Luna tem uma personalidade derederê, que é aquele arquétipo de garota alto astral que está sempre alegre e de bom humor. Ela ataca fortemente o protagonista com seu alto poder de sedução, mas também é bastante inocente. Isso parece contraditório, mas o autor consegue fazer um bom balanço disso e transformar em algo bastante atraente. Ela é extremamente apaixonada por Sora e demonstra um grande afeto por ele. Todo o seu charme e presença faz dela a estrela principal do mangá. O interesse de ler quando vi a Luna na capa foi despertado por causa da paixão que tenho por essa combinação de cabelos brancos e olhos azuis. E a forma que o autor fez o design dela apenas ressalta ainda mais a beleza dessa combinação. Luna é bastante provocante e tenta ao máximo ver Sora ceder a ela. A atitude de Sora é bastante frustrante na maioria das vezes. Então, se não fosse pela Luna, esse mangá não teria tanta força, pois ela consegue criar situações bastante divertidas e fazer você querer estar no lugar de Sora. Quando comecei a ler e conhecer mais a personagem, ela virou uma das minhas waifus, e só continuei a acompanhar o mangá por causa dela. Muitas vezes acabamos acompanhando uma história por causa de um único personagem, mesmo que as outras coisas não nos desperte tanto interesse assim. Talvez isso já tenha acontecido com você antes, e se não aconteceu ainda, algum momento pode acontecer. Esse envolvimento que tive teria permanecido até hoje se não fosse pelo acontecimento que falarei depois. Quando comecei a ler o mangá, ele tinha apenas 5 capítulos publicados. E geralmente, eu costumo dar uma olhada em um mangá só quando ele tem pelo menos 10 capítulos, já que essa é uma quantidade que considero ser boa para avaliar bem se a proposta da obra me agrada ou não. Não é muito comum eu começar a acompanhar algo bem no comecinho do seu desenvolvimento, então foi uma experiência bem legal ficar de olho em cada capítulo que saía, e a publicação mensal fazia ela não ser tão enjoativa. Como o mangá aparentava estar indo bem e conseguindo um público fiel, imaginei que eu poderia desfrutar da obra e acompanhar a Luna ainda por muitos anos. Havia alguns mistérios em torno dela, e o autor deixava claro que havia coisas no passado de Luna que iriam ser exploradas com o passar do tempo. Eu estava bem empolgado para poder conhecer mais dessa personagem e saber o que aconteceu para ela ter tanto amor pelo protagonista. Havia um lado mais frágil da Luna, que pouco a pouco a história estava nos mostrando. Cada capítulo em que eu podia ver um pouco mais dela me alegrava, mas eu não esperava que algo pudesse abalar isso. Depois do capítulo 22 sair, levou cerca de 4 meses para sair a tradução do capítulo 23. Durante esse período, eu ia atrás de checar se havia lançado alguma coisa e me preocupava da equipe que estava traduzindo ter largado o projeto. Mas essa demora estava acontecendo também com a tradução para inglês. Então, o capítulo finalmente sai. Eu imaginava que poderia ser algum problema com a publicação do mangá em si. Tipo o autor passar por algum problema e ele acabar tendo que ficar um tempo sem conseguir produzir novos capítulos. Coisa que quem acompanha publicações como a de Huri Dragon, por exemplo, já está bem acostumado. Eu li o capítulo com bastante empolgação e saudades da Luna. Ele termina com um gancho para a continuação daquele arco da história. Mas a página seguinte, após o fim da história, me pegou desprevenido. Basicamente, a página era um anúncio dos tradutores dizendo que aquele era o último capítulo e que o mangá teve sua publicação cancelada porque o autor da obra faleceu. Ao ler isso, tive a sensação do meu peito estar sendo esmagado. Eu não queria acreditar, mesmo sabendo que os tradutores não mentiriam. Fui atrás de notícias para confirmar a informação, e a editora havia feito um anúncio no X no final de agosto de 2025. Noticiando que Shino Sensei faleceu em junho, o mesmo mês que o último capítulo de seu mangá havia sido publicado. Esse acontecimento me deixou bastante triste, não só pelo autor, mas porque ele não conseguiu terminar de contar a história que ele queria deixar como parte do seu legado. Ele tinha outras 2 obras curtas em seu histórico, e Bokuto Gal estava se encaminhando para se tornar maior do que suas publicações anteriores.
tanto em público quanto em tamanho de história. Mas, infelizmente, todo esse potencial não poderá mais florescer. Então surge uma sensação permanente de interrupção, como se parte do que o autor realizou fosse embora junto com ele. E acaba que nunca poderemos saber o desfecho da história e o final da jornada desses personagens. Essa pequena angústia que tive com esse acontecimento me levou a uma reflexão. Quantos artistas promissores nunca conseguem deixar sua marca completa? Não faz muito tempo que Kentaro Miura, autor de Berserk, também faleceu antes de concluir sua obra. Porém, ele deixou nas mãos de seu amigo e também autor de mangás, Kouji Mori, a missão de dar continuidade e concluir a história. Mas outras obras sofrem dessa preocupação por parte do público, como os fãs de Hunter x Hunter, que se preocupam de o autor Yoshihiro Togashi não conseguir concluir a obra até o fim de sua vida. Porém, em ambos os casos, se tratam de autores consagrados que, mesmo com suas obras não tendo sido concluídas, isso não apagaria o impacto que elas causaram na vida dos leitores e nem tira o peso do seu legado. Mas, e quando se trata de autores menores como Shino? Infelizmente, ele partiu ainda jovem e não pudemos ver até onde todo o seu potencial o levaria. Mas, apesar de que a quantidade de pessoas impactadas por suas obras tenha sido menor do que a de grandes artistas da indústria, isso não irá apagar o legado que ele deixou para aqueles que o acompanharam. Mesmo a obra não tendo um desfecho, a Luna vai continuar sendo uma waifu inesquecível para mim e para muitos outros que acompanhavam essa história. E mesmo que o tempo e o destino não tenham contribuído para o legado do autor, ainda assim ele pôs a sua marca nesse mundo e na vida de seu público. Por isso, deixo um recado para todos que têm alguma ideia que gostaria de executar. Não deixem de pôr sua marca no mundo. Por mais que você se sinta despreparado para realizar seus planos, não se permita partir sem dar vida ao que está em sua mente. Por mais que os seus planos não saiam exatamente como você gostaria, ainda assim, suas ideias podem impactar as pessoas de forma inesperada. E aí, você já conhecia Bokutogal? Ficou interessado em dar uma olhada? O que achou do mangá e de seu destino trágico? Deixe sua opinião aí nos comentários. Ajude o canal deixando seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos numa próxima.